E aí, pessoal? Vamos mergulhar hoje num artigo que é, olha, figurinha carimbada em qualquer concurso que cobre a legislação especial. O artigo 4º do Estatuto do Desarmamento. A gente vai detalhar todo aquele processo de aquisição de arma de fogo de uso permitido, mas focando exatamente no que as bancas examinadoras adoram cobrar, sabe? Aqueles detalhes que fazem a diferença. Bom, o nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro a gente estabelece os fundamentos, para não errar o básico. Depois, a gente segue a jornada da arma passo a passo. Vamos ver em detalhes os 6 requisitos para aquisição, os prazos e exceções e, para fechar, vamos direto nos erros mais comuns, aquelas pegadinhas de prova que a gente não pode cair. Então, vamos começar pelo começo. Para entender bem o artigo 4º, não adianta só decorar os requisitos. Primeiro, a gente precisa saber quem é quem nesse jogo, quais são os órgãos e os conceitos principais. É essa base sólida que vai fazer toda a diferença. E olha só que importante este quadro. Aqui a gente tem a divisão de tarefas bem clara. O SINARME, que é do Ministério da Justiça, autoriza a compra. A Polícia Federal, também no Ministério da Justiça, expede o registro, que dá a posse. Já o Exército, bom, o Exército é outra história, ele cuida das armas de uso restrito. Confundir isso aqui é um erro clássico, daqueles que eliminam o candidato. E aqui está a prova do que eu estou falando. Essa é uma armadilha clássica. A banca tenta te induzir ao erro associando arma com o Ministério da Defesa. Mas não, o SINARME, que cuida da arma do cidadão, está ligado ao Ministério da Justiça. Grava isso. SINARME é justiça. Certo, já sabemos quem são os órgãos. Agora, vamos ver como a coisa funciona na prática. Como é o processo? Existem 4 conceitos que formam o que eu chamo de jornada da arma legal. Entender a sequência lógica deles é fundamental. Tudo começa aqui na autorização de compra. Ninguém chega numa loja e simplesmente compra uma arma. Antes de tudo, precisa dessa permissão do SINARME. E ela é super específica. É para uma pessoa e para uma arma determinada. Não dá para transferir, não. Ok, com a autorização na mão e a arma comprada, o próximo passo é obrigatório, o registro. É o momento de cadastrar oficialmente a arma no sistema, vinculando ela ao nome do proprietário. E o registro dá direito a quê? A posse. Muita atenção aqui, gente. Posse significa poder manter a arma guardada em um lugar fixo, ou seja, dentro de casa ou lá no local de trabalho, mas só se a pessoa for a dona ou a responsável legal pelo lugar. E por último, temos o porte. Veja bem, o porte não é um direito. É uma autorização super excepcional, bem mais difícil de conseguir. É a permissão para andar com a arma fora de casa ou do trabalho. E quem decide sobre o porte é a Polícia Federal, num processo totalmente diferente do que a gente está vendo no artigo 4º. Então, para a prova, o que precisa ficar na cabeça? Posse é estática, é dentro de casa. Pensa na arma na gaveta. Porte é dinâmico, é na rua. Posse é a regra do artigo 4º. Porte é a exceção do artigo 10. Não dá para confundir os dois. Beleza. Agora que a gente já separou bem o que é posse e o que é porte, vamos para o coração do negócio, a lista dos 6 requisitos obrigatórios que o SINARME vai checar antes de dar a autorização de compra. Essa lista aqui tem que estar na ponta da língua. Tem que declarar a necessidade, comprovar que não tem antecedentes criminais, ter um trabalho lícito, uma casa fixa e, claro, passar nos testes de capacidade técnica e aptidão psicológica. É um verdadeiro checklist. Mas, como quase tudo no direito, tem uma exceção, e as bancas adoram exceções, né? Dos 6 requisitos, os 2 últimos, a capacidade técnica e a aptidão psicológica, podem ser dispensados em uma situação bem específica. E qual é essa condição? Bom, a pessoa já tem que ter um porte de arma válido e a arma nova que ela quer comprar tem que ser do mesmo tipo, ter as mesmas características da antiga. A ideia é que se ela já provou que é apta para portar uma arma parecida, não precisa fazer tudo de novo. Mas atenção, hein? Os outros 4 requisitos, como idoneidade e ocupação lícita, nunca, jamais são dispensados. Agora vamos para aqueles detalhes que parecem pequenos, mas que são um prato cheio para as questões. Prazos, renovação, munição, é aqui que muito candidato bom acaba escorregando. Primeiro número para memorizar: 30 dias úteis. Esse é o prazo que o SINARME tem para dar uma resposta fundamentada sobre o pedido de autorização de compra. E o detalhe que vale ouro são dias úteis, não corridos. Outro número importante: a renovação do registro da arma tem um prazo mínimo. A lei diz que não pode ser inferior a 3 anos. Ou seja, 3 anos é o piso. Um decreto pode até aumentar esse tempo, mas nunca diminuir.
E essa aqui é outra informação valiosíssima. A lei garante que quem tem a posse pode comprar munição, mas quem define a quantidade? Não é a lei, é um decreto do Poder Executivo. A banca pode tentar dizer que está na lei, mas não está. Para fechar com chave de ouro, vamos revisar as pegadinhas mais batidas, aquelas que as bancas usam ano após ano. A ideia é blindar nosso conhecimento e não dar chance para o azar na hora da prova. Primeiro, erro clássico, misturar as competências. Lembra da duplinha para o cidadão comum? Sinarme autoriza a compra e a Polícia Federal faz o registro para posse. O Exército não entra nessa jogada. Simples assim. Segundo erro comum, o prazo. Vão tentar de todo jeito colocar dias corridos na questão, mas a gente já sabe, a lei fala em 30 dias úteis, uma palavrinha que muda completamente a resposta. Terceiro, a pegadinha da renovação. Não é no máximo 3 anos, é não inferior a 3 anos. Ou seja, 3 anos é o mínimo, o ponto de partida. Interpretar isso errado custa a questão. E por último, a autorização de compra não é um cheque em branco. Ela é pessoal, intransferível e vale só para aquela arma específica que foi pedida. Não é um vale-compra genérico que dá para usar como quiser. Então, para a gente refletir ao final, a distinção entre as competências do Sinarme, da Polícia Federal e do Exército no processo de posse de arma está clara. Se a resposta for sim, todo o resto do artigo 4º se encaixa perfeitamente. Dominar essa base é o grande segredo para gabaritar essa matéria.